Evangelho de hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem só uma letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Jesus não veio anular a lei de Moisés. Comentário ao Evangelho. O Evangelho de Mateus é dirigido principalmente às comunidades cristãs provenientes do judaísmo. Então a gente aprende que cada evangelista tem uma comunidade destinatária, ou seja, o Evangelho é escrito para aquela comunidade em concreto. E o Evangelho de Mateus tinha uma comunidade cristã de pessoas que vinham do judaísmo, ou seja, eram judeus que tinham se convertido para o cristianismo. Então, estas comunidades cristãs que tinham este perfil tinham uma relação conflituosa com as comunidades provenientes do mundo grego e pagão, ou seja, aquelas pessoas que não seguiam a religião dos judeus e que começaram a seguir Jesus, se converteram diante do chamado e começaram a seguir Jesus. Então havia um certo conflito, né? Porque os judeus achavam que eles tinham, por terem vindo do paganismo, eles tinham então que ter uma postura relativamente inferior a deles, que já eram homens de religião. Então esse conflito, sobretudo em relação ao Antigo Testamento. Então isso fica claro na redação dos evangelhos. Então, se para umas comunidades Jesus veio para anular a lei de Moisés, o pensamento daqueles que não eram provenientes do judaísmo, para eles Jesus veio para anular tudo aquilo que passou, toda aquela tradição antiga, toda essa situação de injustiça que se praticava no judaísmo. Então Jesus veio para abolir tudo isso, né? No entanto, a outra posição é desse povo que veio justamente do judaísmo, né? Para esses provenientes do judaísmo, Jesus se limitou a confirmar a lei de Deus escrita nos livros do Antigo Testamento. Então, para esses que valorizavam o Antigo Testamento, porque vem do judaísmo, Jesus ele dá cumprimento, Jesus ele valoriza aquilo que o Antigo Testamento já tinha dito e ele confirma, ele leva à perfeição o Antigo Testamento. E esses 3 versículos do Evangelho de hoje devem ser interpretados nesse contexto, no meio dessas duas posições, né? E que muitas vezes são posições radicais, né? Nem todos os judeus, nem todos os que vinham do judaísmo eram assim, nem todos aqueles que vinham do paganismo, mundo grego, também eram assim. Mas havia a radicalidade, sim, em muitas situações. Então, o que o Evangelho nos faz refletir é que Jesus não veio anular a lei de Moisés e aquilo que os profetas disseram no Antigo Testamento, mas Jesus veio completar. A lei antiga encontrou em sua palavra e em seu exemplo o complemento e a plenitude que lhe faltava. Então é como se o Antigo Testamento ficasse completo, faltasse alguma coisa, faltasse a plenitude que se encontra em Jesus. Apenas entendida em sua plenitude, vivida e manifestada por Jesus, a lei permaneceria válida para sempre. Então, é essa a ideia, né? Jesus dá plenitude. Então, aquilo que já existia, agora é pleno e pode ser válido para todos os tempos. O povo percebia que Jesus falava com autoridade e, em contraste com os escribas e os mestres da lei, que tinha essa postura que a gente tem visto todos os dias no Evangelho. A lei do amor ilumina o verdadeiro sentido da lei que expressa a vontade do Pai. Então, é aqui que
é a plenitude de Jesus, a lei do amor. E essa lei do amor que Jesus traz ilumina aquilo que é a verdadeira vontade do Pai, que muitas vezes foi expressa no Antigo Testamento, né? O sentido da lei do Antigo Testamento, né? Que expressava a vontade do Pai. Aqui Jesus ele dá sentido pleno quando diz que essa lei só tem sentido se for lei do amor. A lei e os mandamentos são expressões do amor de Deus. É assim que nós devemos enxergar o Antigo Testamento. Toda a lei do Antigo Testamento, todos os mandamentos do Antigo Testamento são expressões de um Deus zeloso, de um Deus que ama o seu povo, que quer mantê-los em aliança consigo. Que diferença entre a atitude de Jesus diante da lei e de muitos escribas e fariseus? Jesus via assim, Jesus veio trazer a lei do amor, mas muitos desses escribas e fariseus, presos a uma burocracia, ao pé da letra, né? Presos à letra da lei e à infinidade de normas por eles criadas. Como eles não conseguiam assimilar a lei com essa expressão, como expressão de amor, então eles se apegavam ao casuísmo, né? A casuística, que é ficar preso ao pé da letra das leis, sabe? A pessoa quer fazer tudo milimetricamente certinho, etc., né? Que diferença entre a imagem de Deus que eles passavam e a imagem do Abba de Jesus, né? É claro, né? Se você é uma pessoa rigorosa com leis, com procedimentos, com rituais, que imagem de Deus que tem aqui? Um Deus que fica pegando no pé para você fazer tudo certinho, né? E aqui, em Jesus, a lei do amor, nós temos um Abba, um paizinho, não um Deus rigorista que fica exigindo nosso cumprimento de leis, mas um Deus pai, um Deus paizinho, amoroso, que nos olha como de fato somos seus filhos amados. Quem se sente amado por Deus, naturalmente, vai amar fazer a vontade do Pai. Frase para a nossa oração. Senhor Jesus, que eu me deixe iluminar pela lei do amor, porque isso agrada a Deus. Então você pode transformar em sua oração, peça que o Espírito Santo te ilumine com essa lei do amor. Vem, Espírito Santo, eu quero viver a lei do amor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.